Olá, amigo, olá, amiga. Que bom ter você de volta com a gente. Estamos nessa semana especial da família Fortalecidos para Vencer. Precisamos de vitória dentro da nossa casa, não é mesmo? E a palavra de Deus é a única que pode nos orientar para que nós possamos errar menos e possamos ter cada dia mais vitórias em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo desta nossa série. Que Deus abençoe e fique conosco para estudar mais um tema da Palavra de Deus. Muito bem, no tema de hoje, nós estamos finalizando a nossa série de 8 temas, desses temas especiais da família, falando sobre fortalecimento do lar, fortalecimento da nossa casa. Estamos falando sobre a palavra de Deus, fortalecidos para vencer. E para mim, de forma muito especial, quero agradecer publicamente o convite que a igreja me fez por esse momento especial, por poder estudar e dividir junto com vocês. Eu não posso conhecer o seu lar, a sua família, mas quem sabe em algum momento eu possa chegar até fisicamente ali na sua igreja. Mas o mais importante é saber que a sua família foi abençoada não por mim, nem pelos temas, nem pelos sermões, mas foi abençoada pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E ela é a única que pode fazer renascer o nosso coração, coisas que estavam mortas ou talvez que estavam adormecidas. Então, eu agradeço muito por você ter me permitido entrar ali no seio da sua família, do seu lar, da sua casa, e eu desejo que Deus possa abençoar ricamente. Lembre-se, não existem famílias perfeitas. Todos nós vamos errar dentro de casa, às vezes como filho, às vezes como esposo, ou como esposa, ou como pais, mas o mais importante é cada dia buscarmos uma orientação maior da palavra do Senhor. Vamos ao estudo de hoje? Então, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para juntos fazermos uma oração. Paizinho querido, muito obrigado porque estamos chegando ao final dessa série de estudos e queremos nesse último episódio de hoje pedir que o Senhor nos oriente e nos ajude a entender como podemos ser fortalecidos para o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Há um chamado que nenhum de nós pode negar, existe um propósito, uma missão para cada pai, para cada mãe, para cada filho, não importando a idade, e nós queremos entender esse propósito nessa hora. Pedimos a Tua bênção ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você, se você tiver condições, de abrir a sua Bíblia aí. Não sei se você está usando o celular, o smartphone, ou se está com a Bíblia em papel mesmo. Lá em Mateus capítulo 22. Esse é o texto que nós escolhemos para falar sobre chamado, fortalecidos no chamado que Deus tem para cada um de nós. Antes de ler o texto bíblico, eu queria lhe perguntar se você já assistiu a algum casamento. Você já foi convidado para assistir a algum casamento? Eu tenho certeza que sim, né? Se não foi no seu próprio casamento, se você é solteiro ainda, não foi ainda no seu próprio casamento, talvez não perca as esperanças, você ainda irá no seu próprio casamento, tá bom? Pela graça de Deus. E o mais importante é que você escolha certo a pessoa que haverá de acompanhar nesse que é um dos maiores empreendimentos da vida. Mas, se você é solteiro, provavelmente você já foi convidado a assistir um casamento. E vamos ser sinceros, eu quero perguntar para os meus amigos, você que está aí, quando é você um convidado, qual é a melhor parte de uma cerimônia de casamento? Diga para mim, qual é a melhor parte? É a festa? É o sermão do pastor? São as músicas? Qual é a melhor parte? É a festa, não é? Porque as pessoas estão esperando ali a comida e tal, e existem milhares e diversos casamentos diferentes de acordo com a cultura. Mas normalmente os convidados eles acham bonita a cerimônia na igreja. Hoje existem casamentos de tudo quanto é tipo, né? Hoje, quanto mais inusitado seja a cerimônia, mais chique, melhor fica, né? Esses dias atrás eu vi uma noiva que chegou para se casar na beira de uma praia
em cima de uma prancha de surf. Já imaginou? Em cima de uma prancha de surf. E ali a cerimônia foi feita ali na beira do mar. Já vi outras situações de a noiva chegar a cavalo, já é mais comum numa charrete ou coisas do estilo, né? Mas hoje existe das formas mais impensadas, pessoas pulando de paraquedas, não é? E intercambiando ali as alianças, enfim. Agora, é sem dúvida o momento marcante para os convidados é o momento pós a cerimônia, é o momento ali da comida. E olha, eu conheci um casal, não vou mencionar aqui, conheci um casal que eles tinham um costume, quando eles eram convidados para uma cerimônia de casamento, eles compravam um bom presente, não é? Compravam um bom presente e deixavam guardado no porta-malas do carro. Aí eles iam para o jantar ou para o almoço, para a recepção, logo após a cerimônia, e eles tinham esse costume, se a comida fosse boa, eles voltavam para o carro e entregavam o presente aos noivos. Mas se a comida não fosse do agrado deles, ou não estivesse muito boa, eles pegavam o presente e levavam embora. Quando contaram essa história para mim, eu achei meio inusitado, né? A gente fica um pouco incrédulo com algumas histórias que a gente ouve. Mas um dia eu assisti um casamento e sentei na mesa desse casal. E quando terminamos o jantar, ele me disse, Mitchell, me acompanha lá no carro que eu preciso pegar uma coisa. E aí nós fomos até o carro dele e tinha uma caixa bem grande. E entre os dois pegamos a caixa e ele foi e entregou aquela caixa para os noivos. Existe todo tipo de situações, não é mesmo? Dizem que um dos casamentos mais caros da história foi o casamento da Lady Diana com o príncipe Charles. Aproximadamente foram gastos cerca de 25 milhões de dólares durante toda a cerimônia, toda a festa. Então, existem culturas diferentes e casamentos de todo tipo. A Bíblia fala sobre um chamado. E Jesus ilustra essa história do chamado através de São Mateus capítulo 22. Eu quero convidar você para ler a Bíblia. Diz assim, de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Era um rei que iria casar o seu filho, não era qualquer festa de casamento. E então diz o verso 3 que enviou os servos para chamar os convidados para a festa, mas os convidados, esses, não quiseram vir. Em São Mateus capítulo 22 aparecem 3 convites. E como é uma parábola, é uma história que representa alguma coisa. Em parábolas que são contadas por Jesus, essa história especificamente, o rei representa alguém. Os convidados representam também alguém. E então, para a gente ir direto no assunto, o rei aqui simboliza a pessoa, a figura do pai. O filho é o próprio Jesus. O casamento aqui simboliza a salvação das pessoas, a alegria da salvação, o chamado, o convite. Lembra-se qual é o tema de hoje? Fortalecidos para vencer. Para vencer, em que aspecto? No chamado. Qual chamado? O chamado que Deus tem para você. Então Jesus aqui está ilustrando uma história, mas que tem um propósito na vida espiritual dos seus filhos. E se o rei é o pai, quem iria casar seria o filho, que é Jesus. A noiva essa festa representa uma festa que é a salvação dos povos. Quem são os convidados? Quem são os convidados? Quando nós estudamos um pouco melhor, vamos perceber que nesse primeiro convite que aparece aqui no verso 3, o povo de Israel, a nação israelita, são os convidados. Desde que Deus chamou Abraão, quando ele disse a Abraão, olhe para o céu, se você puder contar as estrelas, assim será a descendência que eu farei de você. E essa tua descendência, que ninguém poderá contar, haverá de me representar diante do mundo, para que todos saibam quem sou eu. Foi o propósito de Deus escolher o povo judeu como nação, para que esse povo falasse das bênçãos para os outros povos que não criam e que não acreditavam em Deus. Mas sabe o que aconteceu?
Deus enviou muitos servos dele. Deus enviou todos os servos do Antigo Testamento, convidando esse povo para vir para a festa da salvação. E enviou um, enviou outro, enviou os profetas maiores, os profetas menores. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer na história de Jesus que esses convidados simplesmente não quiseram vir, não aceitaram, não quiseram vir. Portanto, esse primeiro convite, ele tem um tempo, ele vai desde o chamado de Abraão até os dias de Jesus. Este é o tempo cronológico onde acontece o primeiro convite. Deus, o Pai, convidando o seu povo para aceitá-lo. Mas a partir do verso 4, entra o segundo convite. Diante da recusa do primeiro, diz o verso 4, enviou ainda outros servos, perceba que a Bíblia está falando de outros servos, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas o verso 5 vai dizer, mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros ainda agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Assim como o primeiro convite tem um tempo cronológico, o segundo convite também tem. Se vocês prestaram atenção no verso, diz que ele enviou outros servos, mas que os convidados eram os mesmos. Portanto, aqui os convidados do segundo convite continuam sendo o povo judeu como nação. Mas os outros servos se referem aos apóstolos, porque o segundo convite, o segundo chamado, vai desde o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, até Atos, capítulo 8, verso 2. Este é o tempo cronológico onde acontece esse segundo convite. E por quê? Porque foram os apóstolos, depois que Jesus ascendeu ao céu, e que receberam o Espírito Santo, conforme diz lá em Atos capítulo 1, imbuídos pelo poder do Espírito Santo, eles saíram para pregar, mas pregar para quem? Convidar quem? Chamar quem? O próprio povo judeu. E eles começaram a pregar, você pode ler a partir do verso do capítulo 2, 3, 4, assim em diante, do livro de Atos, que eles foram até o povo judeu. E Pedro pregava e 5.000 pessoas aceitavam. Pedro se levantava para falar e 3.000 eram batizados. O povo judeu começou a aceitar e os apóstolos começaram a dizer, olha, esse Jesus a quem vocês mataram, ele não era um impostor, ele não era um falso, ele era o cumprimento das profecias. Era dele que falava Isaías capítulo 53. Ele é o servo sofredor. Era dele que falava lá Miqueias capítulo 5, verso 2, mas de ti, Belém, Efrata, haverá de nascer aquele que haverá de ser o Salvador do mundo. Era dele que falava Isaías capítulo 7, verso 14, onde haveria de nascer filho de uma virgem. Era ele, esse Jesus, a quem vocês crucificaram. Porém, a Bíblia, Jesus contando essa parábola, e se cumpre exatamente com o que aconteceu, o próprio povo judeu, como figura administrativa, como uma igreja organizada daquele tempo, começou a ver que o movimento da pregação dos discípulos de Jesus estava crescendo demais e então não aceitaram o convite, não aceitaram o chamado para a salvação, não aceitaram a Cristo, o filho que queria se casar. E o que eles fizeram? Eles não apenas se foram, um para o campo, outro para a cidade, outro para os negócios, mas a Bíblia diz que eles começaram a perseguir os servos, a agarrar os servos e a matar os servos desse rei. Foi realmente o que aconteceu. E por que eu disse que esse segundo convite vai até Atos capítulo 8, versos 1 e 2? Porque é o tempo onde Estevão, um dos grandes e humildes servos do Senhor, foi morto, apedrejado pelos próprios judeus. A partir daquele momento, se cumpre o que Jesus havia falado aqui no segundo convite. Dali em diante, primeiro foi Estevão, e dali em diante vieram
outros, e cada um dos discípulos foi sendo morto. Cada um deles foi sendo morto. E não apenas mortos, mas torturados, perseguidos, colocados no cárcere. Por isso que o verso 7 vai dizer que o rei, Jesus voltando na parábola, mas que se cumpre exatamente como aconteceu na história, o rei ficou furioso. O rei ficou furioso. O nosso Deus, ficou furioso e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, agora chama de assassinos, e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. É incrível a palavra de Deus, amigos, porque isso que está descrito aqui no verso 7, aconteceu de fato no ano 70. Perceba quantos anos se passaram do ano 34 até o ano 70. E o verso 7 é o cumprimento do ano 70, quando Deus permitiu que os romanos, amando do imperador Tito, invadisse a cidade de Jerusalém e incendiasse e queimasse toda a cidade de Jerusalém, e os judeus foram mortos. Não apenas isto, mas os historiadores, os teólogos dizem que não apenas queimou a cidade de Jerusalém, como todas as vilas dos judeus que estavam a 250 quilômetros ao redor de Jerusalém. Deus agora chama de assassinos aqueles que ele chamava de convidados. Jerusalém foi destruída 3 vezes. Foi destruída pela primeira vez na terceira invasão de Nabucodonosor em 589. Foi destruída pela segunda vez no ano 70, a mando do imperador Tito. E foi destruída pela terceira vez no ano de 135, a mando do imperador Domiciano. E a única coisa que sobrou de Jerusalém até hoje, desde essa última do ano 135, são aqueles pedaços de muro que existem até hoje, onde os judeus vão para fazer as suas orações. Até aí a história parece uma história triste, mas a partir dos versos seguintes, ela tem a ver com você e comigo. Tem a ver com o nosso estudo de hoje. Porque o rei então chama os seus servos e lhe disse: olha, eles não eram dignos, mas então agora vão para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem, todos. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Sabe, amigo? Sabe, amiga? Nós agora entramos nessa história. Sabe por quê? Porque se você hoje segue nos caminhos de Deus, se hoje estou falando para alguém que já conhece a Cristo, que aceitou a Jesus como seu Salvador, um dia, eu não sei quando foi esse dia, Deus enviou um servo ou uma serva para convidar você para a festa da salvação. E talvez você estava num lugar longe, talvez você estava lá no seu escritório, talvez você estava lá na sua oficina e o servo de Deus chegou com um livro, ou chegou com um estudo bíblico, ou indicou para você assistir a TV Novo Tempo. Eu não sei qual foi a forma que Deus, que o rei utilizou para trazer você. E é interessante porque ele disse assim para os servos dele: vão até as encruzilhadas dos caminhos. Você sabia que naquele tempo as encruzilhadas dos caminhos eram lugares onde moravam as pessoas mais pobres? Até hoje, nos dias de hoje, nas grandes cidades, quais são as encruzilhadas dos caminhos? Poderíamos dizer que são os viadutos, não é mesmo? Quem é que mora embaixo dos viadutos? Quem é que mora hoje nas encruzilhadas dos caminhos? Aqueles que não têm um teto, aqueles que não têm uma casa. E por que o rei disse para os servos: vão até lá e chamem, convidem todos? Sabe por quê? Porque as pessoas mais pobres, as pessoas que às vezes não têm onde morar, são as pessoas mais disponíveis. Eles não têm um campo para cuidar, eles não têm um negócio para atender. E se você chegar numa pessoa que mora na rua e dizer que está tendo um casamento e que ele é convidado para ir a esse casamento e que vai ter um jantar maravilhoso, a pessoa larga tudo porque já não tinha mesmo, não tinha nada mesmo, e larga tudo para ele acompanhar. Agora, sabe qual é a grande notícia desse estudo de hoje? Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você, pai.
Deus tem um chamado para você, esposa. Deus tem um chamado para você, filho, para você, filha. E sabe qual é o chamado que Deus tem para você? É para ir e entrar e se assentar na mesa das bodas do filho do rei. Ele quer fazer parte dessa festa com você. Ele está enviando os seus servos para convidar você, se você ainda não tomou essa decisão. E pode ser que eu esteja falando com alguém agora que se sente como se estivesse numa encruzilhada da vida e olha para suas roupas e fala assim, olha, é como se eu morasse na rua, eu não tenho condições de ir assistir uma festa, muito menos no casamento de um rei. Mas o servo de Deus lhe disse mais uma vez, não se preocupe com as suas roupas, não se preocupe com o seu passado, não se preocupe com os seus pecados, porque quando você chegar na porta do palácio, você vai ser lavado. Mas não vai ser lavado com uma água especial. Você vai ser lavado com o sangue do Filho de Deus que morreu por você. Então sua vida passada já não importa, porque Cristo é capaz de purificar e limpar. E tem mais, depois que você for lavado pelo sangue de Jesus, você vai receber uma roupa nova, uma vestidura branca que é a justiça de Cristo. Essa história termina dizendo que todos entraram, todos foram chamados, todos estavam vestidos com a roupa nupcial que é a justiça de Cristo, à exceção de uma pessoa que tentou entrar na festa sem aceitar as roupas especiais, as vestes que simbolizam a justiça de Cristo. E essa pessoa foi expulsa. Sabe por quê? Porque nenhum de nós vamos entrar no céu por nenhum mérito humano. Todos entraremos no céu por termos aceitado esse chamado. Aceitar o chamado da justiça e do perdão de Cristo. Eu pergunto, não gostaria você ao final dessa série de aceitar o chamado que Deus está fazendo? Não gostaria você de, ao final destes 8 temas, dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu quero fazer parte dessa festa. Estou cansado de viver, Senhor, nesse caminho empoeirado dessa vida, sem ter alegria no coração. Hoje Deus está usando um servo fraco, um servo falho, para convidar você, para dizer, venha, há um lugar para você na mesa. Tudo está pronto, tudo está preparado. Hoje nós vivemos no tempo onde, assim como na história, o rei está passeando pela sala para ver quem já tem as vestes e quem não tem, mas a festa ainda não começou, porque Jesus ainda não voltou. Vivemos naquilo que em teologia chamamos de juízo investigativo. O rei está examinando, mas as portas estão abertas. E Jesus está convidando você a aceitá-lo como Salvador pessoal. Eu pergunto, você aceita esse chamado? Aceita esse chamado para viver com Ele pela eternidade? Se você aceita, erga a sua mão ali onde você está, mesmo que eu não possa vê-lo, e faça comigo essa oração. Pai querido, obrigado porque nesse momento há um filho, há uma filha, há um jovem, há um esposo, uma esposa que está abrindo o seu coração a Ti. Obrigado porque nesse momento o Senhor está aceitando se assentar na mesa que o Senhor tem posto, tem colocado para todos os filhos que haverão de herdar a salvação. Obrigado porque somente a justiça de Jesus e o sangue de Cristo podem nos vestir e nos lavar para nos habilitar a viver contigo pela eternidade. Aceita essa entrega desse pai, desse filho e dessa família, em nome de Jesus. Amém.